Capítulo 14 de João, versos 1 a 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus a eles: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto, meus irmãos, ele poderia ser lido numa continuidade, porque tem um contexto maior, mas podemos dividi-lo aqui também, meio a meio, sem problema nenhum. Vocês que têm acompanhado com mais proximidade todas as pregações, talvez vão fazer uma conexão um pouco mais fácil que outros, mas ele está extremamente conectado desde o capítulo 13, quando nós já falamos um pouco, desse momento meio turbulento de Jesus. E Jesus agora ele está literalmente consolando, confortando os seus discípulos. E a gente precisa entender, meus irmãos, que eles estavam precisando disso. Jesus precisava também. Mas Jesus estava sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus. Então o capítulo 14, na verdade, ele é uma continuidade muito agarrada com o 13. Lembra que nós falamos, faz dias atrás, nas outras pregações eu falei, que João, ele é muito claro. Primeiro, o tema central de João é que, para dentro desse propósito, na verdade, o propósito, melhor falando, é que Jesus fez milagres. João destacou alguns deles, 7. E João destaca os 7 milagres, e ele é como que se evidencia esses milagres, mas ele diz: olha, os milagres de Jesus eles foram feitos para que as pessoas vejam, bem diferente do que se prega hoje, que Deus precisa fazer milagres para que as pessoas sejam curadas. Porque é importante que alguém que adore um Deus, que é o Deus Senhor do céu e da terra, elas possam ser curadas por esse Deus. Talvez fique por aí. Mas João vai dizer: não, as pessoas precisam ver o milagre, ele é secundário nesse processo de redenção. Ele não é primário. Ele é algo que Deus usa, é um recurso que Deus usa para as pessoas, mas para que elas possam se chegar a Cristo. Quando Jesus cura, João deixa claro, é para que eles vejam, vendo, eles creiam e crendo eles sejam salvos. Quando você desejar que alguém seja curado, pense também se ela é ou não uma pessoa que está salva, para que ela, através do milagre de Jesus na sua vida, ela possa crer. Pois é para isso que Jesus operou milagres. Muitos operaram milagres depois, em nome de Jesus. Os milagres tinham tempos oportunos, principalmente no começo do Evangelho e no começo da igreja. Deus permitiu, não que Deus não faça essas coisas hoje, mas houve, meus irmãos, vamos usar uma expressão bem atual, uma chuva de milagres para a glória de Deus. O reino de Cristo estava sendo implantado, e aí, meus irmãos, os milagres deveriam, as pessoas deviam olhar para o milagre e associar-se a Cristo de alguma forma. Não havia mais do que isso como propósito. No capítulo 13, então, Jesus vai manifestar uma enorme angústia, e a gente leu isso no verso 21, por causa do momento que estava por vir ainda, ou seja, a traição, a prisão, a perseguição dele. Ele estava em angústia. Lembremos que Jesus Cristo, homem Deus, ele não perdeu a divindade, ele não perdeu a sua humanidade, porque tentam separar essas coisas ainda hoje. Muitos seguidores do gnosticismo e tantas seitas do passado, elas se revivem hoje na mente e na prática de muitas pessoas. Ele então fala com os discípulos que já estava sendo glorificado. Ele usa essa expressão, eu lembro que eu disse, ele fala como se a coisa na verdade ele fala no tempo passado: eu já fui glorificado.
e meu Pai também já foi glorificado. Mas ele nem tinha sido preso, ele não tinha nem sido crucificado, ele não tinha ido nem para o céu ainda, mas ele fala no tempo pretérito, no tempo passado, como certo o que ia acontecer. Por fim, ele diz aos discípulos que ele estava de partida. Ele diz: mas olha, para onde eu vou? Vocês não podem ir comigo, pelo menos agora. Essa é a ideia do texto. O caminho final de Jesus, de fato, é o céu. Eles não podiam ir naquele momento. Eles não iam para o céu naquele momento. Mas também passava pela cruz. Eles não podiam ir para a cruz. Quem ia morrer na cruz e deveria morrer era apenas Jesus. Em ambas, seus discípulos não podiam então acompanhá-lo nesse momento. E mesmo que Pedro, meus irmãos, a gente viu o texto lá, assegure que por Cristo ele daria a vida. Ele usa essa expressão. Jesus fala de uma forma profética naquele momento para Pedro, algo que ia acontecer logo a seguir a Pedro, antes que o galo cante, ou antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Meus irmãos, é só quando há muita certeza que a gente pode falar isso, porque 3 vezes você vai me negar. Então, Pedro, entenda que você é um homem dependente da graça de Deus e agradeça por isso. Então, meus irmãos, é dentro desse contexto, precisando na verdade até de um abraço. Jesus estava precisando dos seus próprios discípulos, os mais próximos dele, né? Que o consolasse também ali como um amigo, como pessoas presentes nas suas vidas, né? Que nós vamos entrar nesse capítulo 14, Jesus falando da necessidade deles serem consolados. Lembremos que mais adiante Jesus vai orar naquele monte e diversas vezes ele vai sair do seu momento de oração e vai voltar e vai encontrar os seus discípulos fazendo o quê? Dormindo. A gente pode destacar nesse texto que nós lemos aí, você reserve isso na sua leitura agora, pelo menos verso 1 a 6, 3 promessas consoladoras para os discípulos de Jesus Cristo. Eu quero destacar para a gente pensar sobre isso, talvez mais fácil para a nossa compreensão. No verso 1 e 2, primeiramente, que somente Jesus pode garantir aos seus discípulos a morada com Deus, porque todo judeu queria estar com Deus, todo judeu queria Deus, todo judeu dizia amar Deus, mas como chegar até Deus? Jesus está falando justamente isso. Somente Ele pode garantir isso. E aí Ele então diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então o momento estava próximo agora dele ser preso. Agora Jesus vai falar aos seus discípulos sobre o Paráclitos ou Paracletos. Ele vai falar, ele vai orar a Deus, ele vai falar sobre a verdadeira necessidade de estar preso à videira. Os seus discípulos estarem presos à videira. Vai ser quando ele vai dizer no capítulo 15: ora, vocês já estão limpos, menos um. Depois vai pegar para o lado também de Judas Iscariotes. Mas ele vai orar no capítulo 17, ele vai orar a Deus. Tudo isso, meus irmãos, está acontecendo num momento curtinho. Depois disso ele vai ser preso ali. Após as suas orações, Judas vai chegar e vai beijá-lo, e ele será preso então. Então o momento está próximo, porque Judas já havia se desligado do grupo para concluir seu plano de entregar o mestre por 30 moedas de prata. É um dinheiro alto, é uma quantia grande. As palavras de Jesus, elas sinalizam que estava às portas uma despedida, uma separação física dos seus discípulos, não espiritual, separação física. Os discípulos então se encontravam com seus corações aflitos, eles estavam muito confusos, eles estavam agitados emocionalmente, muitas coisas aconteceram. Jesus apresentou Judas antes, falando: ó, esse que mete a mão comigo me trairá. Jesus coloca eles numa saia justa, né, usando uma expressão bem popular. É quando Jesus põe o avental, veste-se como servo e serve eles lavando os pés, porque eles olharam para aquilo ali indignados. Mestre não lava pés de discípulos.
Nós temos servos e escravos estrangeiros que fazem isso. Jesus vai ensinar para eles. Então, meus irmãos, todo esse tempo, esses anúncios de Jesus que vai embora, para onde ele vai? Para onde o Senhor vai que nós não podemos ir? Então, de fato, haviam muitas incertezas nos seus corações. A palavra inicial de consolo de Jesus Cristo é: não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Os salmos apontam muito para isso. Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Sempre é momento de aflição que o Senhor nos socorre de uma forma muito clara. Não fiquem aflitos. Jesus falou com eles que estavam indo embora, eles estão de fato emocionalmente abalados. Não fiquem aflitos. E a maneira, meus irmãos, como seus corações deveriam acalmar-se é como Jesus diz a seguir: creiam em Deus e creiam também em mim. E aqui, meus irmãos, precisamos entender porque Jesus fala dessa forma. Há uma conexão entre Deus e Pai, não uma separação. Os judeus tentaram separar, e a crucificação de Jesus para o judeu era a eliminação de um falso Deus, de um falso Messias. E ele está falando que se não crer nele, em Deus e nele, o homem não está salvo. Por todo o tempo, João então tem esse cuidado de descrever Jesus como vindo, cumprindo, meus irmãos, a sua missão em obediência a Deus, ao Pai que o enviou. Quando a gente lê João, diversas vezes você começa a habituar com o texto, se aproximar mais dele. E de fato, meus irmãos, são inúmeras vezes que Jesus faz esse discurso. Os irmãos leram o capítulo 5, principalmente o 5, quando ele cura aquele homem no tanque de Betesda, e porque ele curou no sábado, ele criou um problema enorme com os judeus. E eles: vocês não entendem que eu vim do Pai, e tudo que eu faço é em obediência, em plena conexão com o Pai. Vocês não aceitam isso, mas o tempo todo ele vai falar sobre isso. Sua missão sempre foi em obediência a Deus Pai. Eles precisariam crer então nas promessas redentoras de Deus e em Cristo como objeto do cumprimento dessas promessas. A pergunta é: como nós conhecemos Deus? Uma das formas é através da sua revelação especial em Cristo Jesus. Deus se revelou a este mundo também através de Cristo. Eles precisariam compreender isso. Os judeus, de uma maneira geral, então, eles rejeitavam, e eles rejeitaram na realidade, a unidade entre Cristo e Deus. Principalmente, meus irmãos, a divindade de Cristo. A obra messiânica de Cristo não era aceita por eles. Eu disse que por isso eles agora desejavam matar a Cristo. Então Jesus vai fazer essa conexão entre Deus e o homem, e agora eles estavam sob prova de fé. Vocês me servem, vocês são meus discípulos, creiam em Deus, creiam também em mim. Somente crendo poderiam ser aliviados da angústia da separação. Isso é maravilhoso, porque não era uma coisa que eles deveriam tão somente fazer, mas deveriam ter isso nos seus corações. Era de dentro para fora, não era uma ação de ir lá no tanque de Siloé e banhar-se com aquelas águas lá, como a lei prescrevia. Não, era agora demonstrar fé no Filho de Deus. Querem ser consolados, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus assim disse. Mais atrás e mais adiante, porque tanto no capítulo 14, no capítulo 13 quanto no 15, ele já vai dizer, eu repeti isso anteriormente, que eles já estavam limpos. Jesus está deixando implícito aqui que ele é o agente dessa limpeza, dessa salvação, e que seus discípulos jamais estariam abandonados. Por mais que os seus corações estavam pesados, Jesus está dizendo: eu estarei convosco. Aliás, quando ele aparece para eles após a ressurreição, e ele dá a ordem de pregar o Evangelho, todo mundo em todos
todos os tempos. O que ele termina falando nas suas últimas palavras? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é alguma coisa apenas passageira. Aqui a ideia de que não fiquem perturbados é uma ideia de uma imperturbabilidade permanente. Não é alguma coisa passageira que depois vai passar e eu vou voltar a sentir. Não, mesmo que eles até sintam serem pecadores, mas eles vão ser consolados. E ainda mais adiante Jesus vai falar do Espírito Santo que vai deixar com eles. Faz parte dessas palavras consoladoras de Cristo para os seus discípulos. A conversa é muito longa. O epicurismo, ela do ano 300 a.C., e na Grécia Antiga, ela foi fundada, não botou o nome aqui, mas o nome já definiu, a escola já define, né, que foi Epicuro. Eles ensinavam, então isso no tempo de Jesus era muito conhecido, e eles ensinavam aos discípulos deles dizendo o seguinte, a escola de Epicuro, né, não se perturbem, porque os deuses, se é que eles existem, não se importam com vocês. Não se preocupe não, porque os deuses não se importam com vocês, fiquem tranquilos. No entanto, contudo, Jesus vai estar dizendo o quê? Que seu coração não fique perturbado, pois o Deus em quem confiam toma conta de vocês. Ele ouve suas orações, não está aqui no texto, mas esse é o sentido do cuidado de Deus. Ele ouve suas orações, ele os ama. E da mesma forma também o Filho de Deus lhes ama. A prova, meus irmãos, vai ser a cruz que vai acontecer logo a seguir. Então, ainda que o caminho que conduz à vida seja ele estreito, há morada suficiente, e Jesus está falando disso, para todos crerem. Aliás, todos, na verdade, os que crerem naquele lugar onde o Pai está, na presença do Pai. Esse é o destino, foi destino de Cristo e será de todos os que creem, morar com o Pai. Onde está o Pai? A Bíblia fala muitas vezes, diversas vezes repete que Deus está onde? Deus está no céu. Deus como Criador, como uma das pessoas da Trindade Santa, Ele está no céu. O Salmo 33 nos ajuda bem nisso aí. Olha o que ele diz. Versos 13 e 14 diz para nós sobre onde Deus está. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Eu vou ler o 15 também. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. E ele diz mais no 16: não há rei que salve com a grandeza de um exército. Só Deus pode fazer essas coisas. Então, Deus está no céu. Voltar para o Pai, preparar lugar. Então, isso tudo tem a ver com todo o processo que envolve a salvação. E o que envolve a salvação? É a cruz onde Cristo haveria de passar, o próprio sepultamento que ele sofreria, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, que vai acontecer na presença dos discípulos, uma quantidade muito maior do que os 12. Ou seja, a casa do Pai, no sentido de um lugar sem impurezas, onde somente os regenerados, glorificados, se farão presentes. Porque a casa do Pai não é aqui na terra, aonde nós estamos, embora sejamos filhos de Deus por causa de Cristo, mas nós vamos para a casa do Pai, que é um lugar de impureza. Por isso tem que passar por Cristo, para que nós sejamos em Cristo purificados e possamos ir para a casa do Pai. Um dia eles iriam então também para a casa do Pai. Um dia eles foram para a casa do Pai. Jesus, o noivo messiânico, ele está transmitindo segurança, esperança e a certeza de que eles estarão com ele em algum tempo depois. Então fiquem consolados, creiam em Deus, creiam também em mim.
E essas palavras seriam o alimento desses homens e tantos outros ao longo da história, que a partir daqueles dias enfrentariam severas perseguições. A gente sabe muito bem o que significa isso, meus irmãos, através do que nós observamos neste mundo, embora nós não vivamos isso, graças a Deus, intensamente. Mas mesmo sofrendo perseguições, não perderiam a fé e a esperança nessas promessas de Jesus Cristo. É por isso, é por elas que nós vivemos, é por elas que nós somos consolados nas nossas tristezas. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer, no capítulo 16, ele fala sobre isso, no 14 também, mas ele diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, e eu venci o mundo. A nossa vitória, ela não consiste nos bens que nós recebemos, as conquistas nessa terra que nós alcançamos, os pódios que nós subimos, é a presença de Deus em nós, é a segurança e o consolo de Deus que caminha conosco, até que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Lá em Mateus 5,12, Jesus os consola, lá em 5,12, dizendo que permanecessem aqui cheios de alegria e cheios de exultação, porque grande é o galardão deles nos céus. Então, meus irmãos, há uma provisão para nós, havia uma provisão para eles, essa é a provisão nossa também, de Deus para nós. Há um lugar melhor e vocês estão dentro. Louvado seja Deus por isso. Verso 3, meus irmãos, segundo momento, da mesma forma que Jesus irá preparar lugar para os seus discípulos, ele vai voltar para recebê-los. A gente vê isso no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João, lá no 13:1, ele afirma que Jesus amou os seus até o fim. Eu gosto desse texto, de vez em quando eu repito aqui propositalmente. Aquele amor de Jesus, é claro que é um amor que leva às consequências, é o amor ágape, que lá em Coríntios está falando também, é o amor que suporta, é o amor que se doa. O desejo então de Jesus é que os seus permaneçam com Ele para sempre. Esse é o desejo dele. Foi para isso que Ele veio a este mundo, foi para isso que Ele ofereceu seu sacrifício na cruz, foi para isso que Ele pagou esse alto preço por nossas vidas. É uma separação então física, temporária. Ele dá a vida, Ele prepara o lugar e Ele volta então para nos levar de volta para Ele. Mas esse retorno de Jesus, que está falando que eu vou retornar, ele não diz respeito à ressurreição que vai acontecer logo após a morte, que não deixa de ser um retorno. Não é propriamente disso que ele está falando. Alguns entendem isso, outros até pensam que é a vinda do Espírito Santo, ou seja, eu vou retornar. Ele vai falar no capítulo 14 também, com o Espírito Santo. Também não é isso, porque o contexto nos chama a atenção de fato para a ideia de uma segunda vinda, quando ele vai voltar, ele vai reunir os escolhidos, os redimidos pelo seu sangue, vai levá-los para a casa do Pai. Esse é o trabalho, a ideia de trabalho completo da salvação. Então, se nós somos salvos da condenação do pecado, nós seremos juntados com Cristo para todo ou sempre, quando Ele voltar para levar-nos para junto dEle. É uma segurança, meus irmãos, que nós temos, porque as promessas de Deus, elas não caem por terra, elas não ficam vazias e elas não se perdem. Os que creem e o confessam como Senhor e Salvador, esses são aqueles que Ele virá buscar um dia, como a palavra de Deus nos orienta. 1 Tessalonicenses, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, trata dessa volta de Cristo e a ordem como este evento se dará. Você lê Mateus 24, Mateus 25, vai falar de alguns momentos dos eventos finais também. Ali há vários acontecimentos, mas um deles são esses momentos finais que trata da volta de Cristo. Jesus então estará recebendo os seus para Ele mesmo, ou seja, de uma forma definitiva, sem mais separações, e para todos sempre. Isso é sério. Então,
não é duvidoso. Nós não cambaleamos na nossa fé. Nós não temos mais dúvidas do que Deus já fez e fará por nós. Ele não nos abandonará como os deuses da filosofia epicurista, que não se importe, não ligue, porque eles também não ligam para você. Não. E às vezes, meus irmãos, muitas crenças que hoje se fala vazias, lindas por fora, mas ocas por dentro, que tem pregado alguma coisa, uma tentativa de solução para a alma das pessoas, e muitas delas de fato ensinam que o limite é a morte. Elas não vão além da morte. Não, Cristo está falando de algo eterno, daquilo que Ele está fazendo, que Ele fez aqui, mas que o seu efeito ele é eterno. Há uma segurança para as nossas vidas. Aqui na terra, então, Jesus esteve temporariamente com eles e preparou-os de forma que eles entendessem e pudessem preparar outros para caminhar com Cristo. Mas um dia essa grande colheita será feita, e assim serão todos levados por Cristo. Nós permaneceremos com Ele para todo sempre, porque esse, meus irmãos, é o nosso anseio, é o meu e o seu anseio, é o nosso maior desejo, é a nossa esperança. Com certeza e enorme expectativa nós aguardamos. Então pense nisso, não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar, eu vou voltar para levá-los para mim mesmo. E os últimos versos, o último ponto 3 que eu numerei aqui, além de preparar lugar para os seus discípulos e retornar para levá-los, Jesus é o único caminho que os credencia ao céu. Jesus vai levá-los, mas sim, eles precisam passar por Jesus. São coisas maravilhosas, só Jesus pode fazer. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E se nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diálogo de Jesus com seus discípulos, a gente já viu, né? E lembramos aqui, está relacionado ao que Jesus disse no capítulo 13, que iria partir e eles não poderiam acompanhá-lo. E agora essa conversa continua, porque ele está falando: estou indo embora, fiquem tranquilos, fiquem com seus corações acalmados e consolados. Eu vou preparar lugar, vou voltar inclusive para levá-los comigo. Ao afirmar então que eles conhecem o caminho, e ele é retrucado então por Tomé, né? Tomé diz que não, nós não sabemos, e Tomé representa a dúvida dos demais aí nesse texto. Jesus não está mentindo quando ele fala para Tomé que Tomé sabe o caminho, mas dizendo que eles o conhecem, ou seja, eles conhecem Cristo, e a revelação ele vai dar no verso 6. Vocês sabem sim, porque vocês conhecem o caminho. Ele vai falar o que é 6? Eu sou o caminho. Tá? Então esse é o sentido, é o próprio Senhor Jesus. Então por diversas vezes Jesus anunciou de onde ele veio, a sua relação divina com Deus, eu falei isso bem no começo, e também a sua volta ao céu. Vezes passadas, eles conviveram com isso. Jesus falou essas coisas para os demais judeus e para os seus discípulos. Lá no 6:62, olha o que ele diz. Ele fala assim: ó, isso vos escandaliza? Ele estava ensinando eles lá, e eles falam assim: nossa, duro esse ensino, porque a gente está falando assim: ó, vocês vão comer, se não comer a minha carne, se não comer e tomar o meu sangue, vocês não podem ser meus discípulos. Ali tem um contexto. E alguns dizem: duro esse discurso, e muitos discípulos deixaram de seguir Jesus e não mais acompanharam ele. Mas ele vira para os 12 e ele diz assim: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Essa ideia da volta de Cristo, do lugar que ele veio, não era desconhecido deles. Eles conviviam com isso o tempo todo, lá em João 6:62. Contudo, tudo ainda era e é nesse momento que está acontecendo muito precoce, muito cedo para o entendimento deles, que estão preocupados com uma iminente separação do mestre deles. Na verdade,
o posicionamento deles no verso 5 abre então essa oportunidade para que Jesus possa esclarecê-los no verso 6. Realmente os eventos seguintes, acompanhados da ressurreição, da ascensão, vão fortalecer a fé deles na crença e no olhar para as promessas de Deus, acreditas lá no Antigo Testamento. Isso é muito importante, meus irmãos. Cristo diversas vezes vai trazê-los de volta à palavra. O mau entendimento deles e dos judeus é que eles não olham para a palavra. A pergunta que eles fizeram: como é que vai ser no céu? Um homem que teve, pela lei judaica, ele teve uma mulher que teve 7 homens, porque todos morreram. Então, sempre vinha um que se casava com ela para suscitar filho para o primeiro, mas ele morria, não suscitava filho. De quem ela vai ser esposa? A resposta de Jesus, entre outras coisas, lá no final, eles diziam: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é o grande problema. Quando depois da sua ressurreição, ele está no caminho de Emaús, ele estava ressurreto. Haviam 2 discípulos, não dos 12 provavelmente, mas discípulos que seguiam Jesus. E eles falavam: olha, você sabia o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Que o Messias foi crucificado, o Jesus foi crucificado, o outro. Eles contavam para o outro, e Jesus perguntando para eles o que estava acontecendo, o que eles tinham que falar e tal. Depois Jesus vai adverti-los, e ainda assim não vão lembrar, não vão ver Jesus na hora, vão reconhecer. Jesus vai embora sem que eles conheçam. Mas é interessante ali que Jesus pega eles como sentar-se numa mesa e começa em Moisés, no Antigo Testamento, e apresenta para eles o que havia de acontecer com o Filho de Deus. Então, meus irmãos, as Escrituras revelam Cristo. Essa era a grande necessidade que eles tinham, de fato também, de começar a olhar para as Escrituras, para que eles pudessem compreender o Messias que eles estavam seguindo. Jesus não deixa eles sem resposta. Ele está indo para o céu, e é no céu que ele receberá e acomodará os seus servos. Assim, a resposta para Tomé pode ser assim entendida: o Pai é para onde estou indo, eu sou o caminho pelo qual você chegará a esse destino. Então eu estou indo para Deus Pai, que todos vocês conhecem. Vocês irem, eu sou o caminho. Jesus falou. As palavras de Jesus então revelam o que pode haver de absoluto nos seus significados. Eu gosto dessa palavra absoluta. Eu coloquei aqui: não havia em algum lugar. Mas por que isso aqui que a gente está falando, caminho, verdade e vida, são absolutismos em relação a Cristo, e não trivialidades, e não possibilidades apenas, mas absolutos sobre Jesus Cristo. Jesus então ele é o caminho para seus servos irem para Deus Pai. Não existe outro caminho. Então isso significa que para se acalmarem e poderem ir ao lugar preparado por Ele, precisam nele crer. Ele começa falando isso, na verdade, e confessá-lo como Salvador e Senhor, como ele advertiu Nicodemos lá em João capítulo 3, e que também é a mensagem central do Evangelho de João que eu falei aqui. Creiam em Deus, ele fala, mas no Evangelho todo ele fala: vendo os sinais, vocês precisam crer. Os homens então buscam caminhos, buscam soluções para melhorarem suas vidas e terem paz, mas elas são passageiras. Todas essas tentativas são passageiras. O Antigo Testamento afirma que ao caminhar em conformidade com o que Deus ordena em sua lei, isso constitui-se no caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Antigo Testamento então já ensina, que caminhar em conformidade com o que Deus ordena na sua lei, isso constitui-se no caminho da verdade. Jesus então, essa nova aliança, ele está dizendo que ele é o único caminho, ele vai cumprir tudo isso, vai se fechar nele, e seu fim é uma vida abundante que começa aqui com paz e dura eternamente. Então todo o propósito de Deus na redenção desse chamado de Abraão e a nova aliança em Cristo é reconciliar o homem caído com Ele. E isso vai se dar então unicamente por meio de Cristo. E é por isso que Cristo vai falar: creio em Deus, creio também em mim.
Deus vai restaurar um povo eternamente, e esse povo o adorará de maneira perfeita. Portanto, Cristo foi e é o meio pelo qual podemos retornar a Deus e viver eternamente, glorificados então para servi-lo, mas ausentes agora então do pecado. Jesus é a verdade, porque é a revelação máxima de Deus. Deus é a verdade. Cristo é a verdade, porque Ele revela Deus ao homem. Ele é a única verdade que liberta. 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade também que santifica o homem diante de Deus. É interessante, meus irmãos, a gente pensar em Cristo como sendo a verdade absoluta, quando nós podemos pensar naquilo que a palavra de Deus também nos fala sobre a mentira absoluta, que é o diabo. Ele é a mentira absoluta, e é assim que a Bíblia trata o diabo. Está lá em João 8,44. Jesus Cristo, Ele é a vida, e em todo o seu alcance também é aquele que vence e se opõe à morte. A ideia de vida aqui não é tão somente o bios, que é a nossa constituição, mas a expressão aqui, ela está naquela palavra grega zoe ou zoé, como alguns podem falar também. É a ideia da vida que não permite que aquele que crê, ele fala que deve crer, aquele que crê permaneça morto e condenado nos seus pecados. Então ele fala dessa vida que é zoe, é a nova vida, é a salvação, é mais do que a nossa vida, o bios, o viver, o respirar, o comer. É a nova vida em Cristo Jesus. É uma expressão que você vai encontrar no grego, lá em Efésios, capítulo 2, no verso 5, ele diz o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, zoe, juntamente com Cristo. É isso que Ele é. Por isso que Ele caminha, a verdade é a vida absoluta, porque não há outra possibilidade em outro lugar de um encontro com Deus. Finalizando, meus irmãos, Tomás à Kempis, ele foi um monge agostiniano lá do período de 1300. Ele resume bem esse verso 6, eu gostei do que eu li dele. Ele afirma o seguinte: sigam-me. Ele está falando desse verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr a sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e vocês tomarão posse da vida eterna. Esse homem falou isso aqui no ano 1300. Obviamente, meus irmãos, para ele fazer essa afirmação, ele cria nesse Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero concluir com algumas palavras que estão escritas aqui, pensando nesse texto, que Jesus é o caminho para nós estarmos para sempre com Deus e que consola o nosso coração. Nós pedimos consolo a Deus em diversos momentos de nossas vidas, especialmente em nossas perdas diversas. E esse pedido de consolo a Deus, eles são válidos, eles são necessários, faz parte da nossa vida. Mas o maior consolo do qual nós precisamos ter consciência, é para que sejamos definitivamente libertos deste corpo de pecado e sermos glorificados com um novo corpo sem pecado que Deus nos dá em Cristo. E isso começa aqui nessa terra, se dará definitivamente pela ressurreição na vida daqueles que creem no que Cristo fez, como Filho de Deus, por meio da cruz, para nos reconciliar com o Pai e nós participarmos da sua glória eterna. Ele
é o único que pode fazer isso por mim, por você, por todos os seus discípulos. Outras tentativas são meras tentativas. Não libertam essas tentativas verdadeiramente. E elas não garantem nenhuma esperança eterna. Jesus, então, e somente Ele, é o nosso absoluto e seguro Senhor e Salvador. A Ele, portanto, a glória para todos sempre. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Ele o fortaleça. Que nós, como igreja, possamos ter esse entendimento muito claro de quem é Cristo, de quem é esse nosso Deus, e quanto nós desejamos chegar a Deus, nós precisamos de fato crer em Cristo. Ele é o caminho, é o nosso intermediador entre nós e o Pai. Ele é o sumo sacerdote, é o que nos liberta verdadeiramente.